Bem-vindo à terceira aula do curso de Boa Nutrição e Criação de Novos Hábitos. Hoje, continuaremos a conhecer os macronutrientes e a construção de hábitos nutricionais saudáveis e nos concentraremos nos carboidratos. Nas últimas aulas, vimos que para transformar um comportamento em um hábito constante, nós precisamos persistir nesse comportamento por algum tempo. A meta do curso é mudar os hábitos, dos que nos engordam para aqueles que nos levarão para o peso ideal, uma boa aparência e uma vida saudável. Vimos que o processo da nutrição começa com a escolha dos alimentos que nós comemos. Nossas escolhas são resultados do nosso conhecimento, ou seja, conhecimento e escolhas corretas. Nós conhecemos os principais macronutrientes pelos grupos carboidratos, que são uma fonte de energia primordial do corpo, proteínas e aminoácidos, que servem como matéria-prima para as células do corpo, e as gorduras, que são uma fonte de energia também, camada de isolamento e componente da membrana das células. Cada alimento pertence ao grupo pelo componente principal, e hoje vamos nos concentrar nos carboidratos. Esse grupo inclui alimentos como pães, bolos, macarrão, batata, arroz, doces, leguminosos, verduras e frutas. Os carboidratos são considerados importantes macronutrientes. Eles compõem 50% da quantidade de calorias do menu diário. Tem função importante no funcionamento do cérebro, sistema nervoso, fígado e outros sistemas. É uma fonte de energia essencial para o corpo. Cada grama de carboidrato fornece 4 calorias. Nos dias de hoje, o excesso de carboidratos é a principal razão do sobrepeso. Os carboidratos são a fonte de energia essencial do nosso corpo. Eles se transformam em glicose. A glicose é o tipo mais comum de açúcar. Vamos ver como o carboidrato se transforma em energia para todo o nosso corpo. Os carboidratos que nós comemos são quebrados pelas enzimas no nosso sistema digestivo e se transformam em glicose. A glicose é absorvida pela parede do intestino e passa para a corrente sanguínea. Através do sangue, ela vai para todas as células do nosso corpo. As células transformam a glicose mais o oxigênio em energia. Podemos melhorar a nossa nutrição da seguinte forma: escolher melhor os carboidratos, evitar carboidratos prejudiciais, controlar a quantidade de carboidratos que consumimos. Existem carboidratos simples e carboidratos complexos. Os simples: pão branco, arroz branco, doces, açúcar branco, assados, pães, bolos, etc., macarrão de farinha branca. E os complexos: pão integral, arroz integral, feijão, grão de bico, ervilha, macarrão de farinha integral, verduras e legumes. A alimentação integral é uma alimentação que chega da forma mais natural. Os cereais, o trigo, cevada e arroz compõem o grupo de carboidratos que fornecem a maior parte de energia para o nosso corpo. Os cereais integrais na forma natural são compostos de endosperma, germe e casca. No processo da elaboração do alimento, como por exemplo na produção da farinha branca e do arroz branco, o germe e a casca, que são fontes das vitaminas, minerais e fibras, são retirados, sobrando apenas a endosperma, que é pobre em valores nutricionais e contém amido, que reage no corpo igualzinho ao açúcar. Farinha branca, arroz branco só possuem endosperma. Farinha integral, arroz integral possuem endosperma, a casca e o germe. No Ocidente, as pessoas se nutrem principalmente de farinha branca e seus derivados. Isso é a situação de subnutrição com o estômago cheio. Isso quer dizer que alimento processado é um alimento que perdeu seus valores nutricionais. Vamos ver a comparação entre a farinha integral e a farinha processada, a farinha branca que nós chamamos.
A farinha branca, comparada com a farinha integral, tem 77% menos fibra alimentar, 96% menos vitamina E e 17% mais açúcar. Podemos ver que nos cereais processados, a quantidade de vitaminas e minerais é significativamente baixa em relação aos cereais integrais ou os complexos. As pessoas costumam relacionar a farinha integral como sendo uma nova moda, mas na verdade se trata de voltar às origens e usar os tipos de alimentos naturais e saudáveis. O alimento integral é um alimento saudável. Produtos não processados são mais saudáveis, saciam por mais tempo e saciam mais, porque eles incluem vitaminas e fibras alimentares. Por isso devemos evitar alimentos processados, que são na maioria dos casos feitos com a farinha branca, e preferir os alimentos integrais, farinha integral e seus derivados, como o macarrão, o arroz, o pão, e incluir também os leguminosos. Como vimos, nós precisamos de carboidrato para produzir a energia do nosso corpo. O carboidrato é transformado em açúcar no nosso corpo, só que o excesso de açúcar é nosso inimigo. Vamos ver quanto açúcar tem em 100 gramas de alimento. Vale lembrar que 100 gramas de açúcar são 5 colheres de sopa. Em carboidratos simples como pão branco, arroz branco, amido de milho, entre outros, que têm valores nutricionais baixos, por isso chamados também de calorias vazias, tem 4 colheres de sopa de açúcar para cada 100 gramas. Em doces, que também são calorias vazias, também tem 4 colheres de sopa de açúcar para cada 100 gramas de alimento. Significa que carboidratos simples e doces, em termos de valor nutricional e açúcares, são iguais. Todos nós sabemos que devemos tomar cuidado e evitar os doces. Da mesma maneira, devemos tomar cuidado e evitar os carboidratos simples. Então, qual é a fonte recomendada de carboidratos? Como já vimos, os carboidratos simples têm alto teor de açúcar. Em compensação, nas verduras, frutas e leguminosos, o teor de açúcar é relativamente baixo. Por isso, devemos adotar os cereais complexos, as verduras, as frutas e os leguminosos como sendo a nossa fonte principal de carboidratos. É importante escolher o tipo certo de carboidrato, mas aliado a isso, é muito importante também a quantidade certa, já que o excesso não será usado para energia, e sim será acumulado na forma de gordura. A cultura ocidental estimula o alto consumo de carboidratos, e isso é a maior causa do sobrepeso. É importante comer quantidades certas para não engordar. A cultura ocidental também é caracterizada por comer em excesso, e principalmente excesso de carboidratos. A nutrição moderna é caracterizada por metade da quantidade de proteína recomendada e o dobro da quantidade de carboidratos recomendados. Podemos entender que precisamos diminuir a quantidade de carboidratos consumidos durante o dia e por isso devemos ter alguns cuidados. Na principal refeição, a divisão do prato precisa ser metade salada, 1/4 proteína, 1/4 carboidrato. Comer lanches baseados em proteínas, como por exemplo com queijo branco, atum, um ovo cozido, peito de peru, shake, barra de proteína ou verduras e frutas. Durante a dieta, é recomendável comer menos que o necessário para que o corpo sinta a falta da energia disponível, mas certamente não de nutrientes. Dessa forma, o corpo utilizará os estoques de energia, ou seja, a gordura. Isso nos leva de volta para o assunto da aula anterior. Para diminuir as medidas e modelar o corpo, vamos aumentar o consumo de proteína ao longo do dia e adicionar atividade física. Isso levará ao aumento da massa muscular. Do outro lado, a diminuição do consumo de carboidratos e gorduras levará à falta de energia disponível pelo alimento e fará com que o corpo use o estoque de energia, que é a nossa gordura corporal. Resultado? Aumento da massa muscular.
Com isso, o consumo de energia do corpo ao longo do dia vai aumentar. Diminuição das gorduras armazenadas no corpo. Com isso, a porcentagem de gordura do nosso corpo vai diminuir. E os resultados serão visíveis. Diminuição nas medidas, disposição durante o dia e corpo modelado. Para resumir a aula de hoje e colocar em prática no dia a dia os pontos principais, vamos prestar atenção e controlar estes 3 itens. Vamos chamá-los de os 3 Qs. Quando, quanto e de quê. Quando, relativo aos horários. Quanto, relativo à quantidade. E de quê, relativo à qualidade. O que precisamos fazer? Em relação à quantidade, diminuir a quantidade de carboidratos consumidos durante o dia. Ressaltamos que na principal refeição a divisão do prato precisa ser de metade salada, 1/4 proteína e 1/4 carboidrato. É importante construir hábitos de comer quantidades corretas e controladas. Sobre a qualidade, melhorar a qualidade dos carboidratos que escolhemos para comer. Transformar os cereais integrais, as verduras, as frutas e os legumes na nossa fonte principal de carboidratos. E preferir carboidratos complexos, os integrais, ao invés de carboidratos simples. Em relação a quando comer, temos que ter o gerenciamento correto do horário das refeições. Distribuir as refeições ao longo do dia, incluindo os lanches. Não entrar em estado de fome nunca. A fome causa forte atração por carboidratos simples. Vamos comer lanches baseados em proteínas, com queijo branco, atum, ovo cozido, peito de peru, shake, barra de proteína ou verduras e frutas. Na próxima aula, que é muito importante, vamos conhecer os carboidratos, mas do ponto de vista da velocidade do aumento da taxa de açúcar no sangue. E vamos conhecer o termo índice glicêmico. Vamos entender também quais são os carboidratos que ajudam a queimar as gorduras e quais são os carboidratos que causam o armazenamento de gorduras. Então, tenha uma boa semana, até a próxima aula e um bom emagrecimento.